1839, no Rio de Janeiro, nasceu Joaquim Maria Machado de Assis, que posteriormente ficaria conhecido como Machado de Assis. Mesmo com diversas adversidades, como a miséria, preconceito, racismo, conseguiu com muito esforço e paixão virar um escritor. Ele foi poeta, cronista, contista, romancista e passeou entre outros âmbitos artísticos. Mas foi sua escrita que o condecorou como o maior escritor de sua época e um dos maiores da língua portuguesa. Muitos dos temas abordados por Machado de Assis eram ligados à sociedade em que vivia, trazendo o realismo e o desenvolvimento psicológico dos personagens. E entre várias de suas obras literárias, uma se chama O Alienista. Resumidamente, a história se trata do renomado doutor Simão Bacamarte, que estudando psiquiatria decide criar a Casa Verde, sendo ela um manicômio. Então, Dr. Bacamarte, continuando com seus estudos sobre a loucura, começa a internar moradores de sua cidade. Ao decorrer da história, vemos que Machado de Assis faz várias críticas sociais, sendo a mais explícita quando Dr. Bacamarte interna mais de 70% dos moradores da cidade, pois ele definia que qualquer pessoa que tivesse algo diferente em sua forma de agir ou pensar seria louca. Então, entramos na realidade por trás dos manicômios do século XIX. Assim como o livro cita as conclusões para definir se alguém era louco ou não, seus métodos de tratamento eram ainda piores, já que não havia nenhum tratamento baseado em algo científico. O tratamento dado ao interno do manicômio era basicamente a tortura, pois eles acreditavam que o paciente, passando por uma sensação intensa, poderia sair do seu estado de loucura. Dentro da história da psiquiatria brasileira, uma instituição se destaca ao decorrer de sua trajetória, inicialmente como um elogiado centro de referência nacional. Entretanto, com o clarear dos fatos e passar dos anos, acaba ganhando o mórbido mérito de palco para o mais tarde declarado Holocausto Brasileiro. O Hospital Colônia Barbacena, fundado em 1903, se localizava em Barbacena, Minas Gerais, conhecida como a Cidade dos Loucos. Após a inauguração de 7 instituições psiquiátricas, o local, inicialmente designado para tratamentos, rapidamente se tornou um espelho dos campos de concentração nazistas, abrigando em sua grande maioria pessoas que não se adequaram aos padrões da época, o que incluía mães solteiras, ex-militares, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, mendigos, indígenas, negros e qualquer um que representasse, mesmo que minimamente, um incômodo à classe alta e política. Os internos eram tratados como os animais e passavam um dia sem água potável ou comida. A falta de água era um problema rotineiro. Muitos internos se banhavam no esgoto a céu aberto. Graças à negligência do governo sobre instituições psiquiátricas e o próprio descaso da sociedade, as atrocidades da colônia só tiveram fim nos anos 80, com um número estimado de 60 mil vidas perdidas e com menos de 200 sobreviventes. Em 1996, um dos pavilhões foi transformado em museu, como forma de nunca deixar de se esquecer todo o sofrimento que ocorreu em solo brasileiro, às margens da sociedade e encoberto por interesses políticos e sociais. Inaugurado em 29 de junho de 1984, o Hospício São Pedro, homenagem ao santo do dia padroeiro da província, foi o primeiro hospital psiquiátrico de Porto Alegre e da província de São Pedro. Sua construção, de expressão imperial, foi estimulada pela filantropia, construindo-se no final do século XIX, no maior espaço de cunho social da província. O local escolhido para a construção do prédio destinado à loucura na estrada de Mato Grosso, a atual Avenida Bento Gonçalves. Com somente um dos pavilhões prontos, o ato de fundação do hospício foi comemorado com ostentação, na presença da autoridade e da imprensa de Porto Alegre. O incremento das internações e abandono dos pacientes por responsáveis estimularam o término da construção o mais rápido possível, que veio a acontecer em 1903. Novas obras iniciadas em janeiro de 1927 foram canceladas em 1930 devido ao clima de instabilidade política no país. É nesse período que o discurso psiquiátrico e os novos recursos terapêuticos de avançada tecnologia à época foram efetivamente instalados no âmbito hospitalar, incluindo o Hospital São Pedro. Começa nos anos 80, no município de Sobral, Ceará, os movimentos em prol da excepcionalidade na tentativa de criar uma instituição que atendesse às necessidades das pessoas portadoras de deficiência. Participaram várias pessoas da população sobralense no movimento. Apesar do interesse e esforço dos envolvidos, o projeto não se concretizou. Mas somente em 1990, com o lançamento da campanha
adote um excepcional, o movimento cresceu e se fortaleceu, e a partir desses encontros surgiu a proposta de implantar uma associação de pais e amigos dos excepcionais em Sobral. Após visitas e reuniões, a documentação necessária foi providenciada e homologada, e iniciou-se a construção da primeira sede, que foram doadas pelas senhoras Rosane Feijão Andrade e Maria da Conceição Souza Ponte. Em 11 de dezembro de 1990, foi fundada a APAI, que atua na prestação de serviços e atenção às pessoas com necessidades especiais, sendo com deficiência intelectual e múltipla da faixa etária de 1 mês a 39 anos de idade. Segundo o presidente da Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos Excepcionais, APAI Brasil, Eduardo Barbosa, as APAIs do Rio Grande do Sul contam com a forte rede de assistência, que se destaca entre as demais unidades de todo o Brasil. Para ele, isso se deve ao número de projetos envolvidos e à parceria constante entre instituições públicas e privadas. As APAIs gaúchas têm grande respaldo no poder público das entidades privadas. Ele destaca: trata-se de um trabalho muito coeso que nos passa maior tranquilidade. Esse último século foi marcado pelo aumento da contribuição das ciências humanas no sentido de entender a loucura não como algo irracional, mas como uma categoria social com diferentes sentidos, períodos históricos e diferentes culturas.